Boa noite, irmãos. Você, meu irmão, você, meu amigo, você que nos acompanha através da rede, que Deus possa estar te abençoando no decorrer desta noite e que você sinta a presença de Deus, tá? Que o louvor, a adoração realmente preencha aí o espaço que muitas das vezes nós buscamos em Deus para ser preenchido. Então que você realmente tenha aí investido o seu tempo e que esse tempo realmente seja proveitoso para você nesta noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Quando nós olhamos para esta passagem, nós vamos ver uma coisa bastante interessante aqui. Porque quando o autor aos Hebreus, e aqui nós não podemos precisar quem foi exatamente o autor, mas ele coloca Cristo como o mediador de uma nova aliança. Aliança essa que está acima de tudo e acima de todos, inclusive dos anjos. Então, ele coloca, portanto, isto é, porque Cristo é o mediador, e agora nós, ouvindo aquilo que tem sido falado por intermédio do Senhor, e é isso que o autor aos Hebreus coloca, devemos atentar para aquilo que temos ouvido, isto é, faça com que a receptividade, faça com que o tempo investido, aquilo que você tem dedicado a entender aquilo que está sendo esclarecido, traga a você o entendimento disto. Porque muitas das vezes nós olhamos para a palavra e, como muitos têm dito, né? Esta palavra foi escrita por homens. Mas a Bíblia aqui nos garante que esta palavra ela é confiável, porque mesmo que tenha sido homem que tenha escrito, ou ela foi proferida pelo próprio Deus através dos anjos ou através de Cristo Jesus. Por isso que ela é confiável. E nós vamos olhando aqui que ele aqui vai mostrando para nós que nós devemos ter a atenção, ter uma audição espiritual, de forma que entendamos aquilo que estamos sendo ensinados. E é bom que quando nós olhamos para esta colocação aqui, que os hebreus receberam, ele coloca, esta palavra, pois, falada pelos anjos, permaneceu firme, e toda a violação e desobediência recebeu justa retribuição. Então você, quando Deus falou, isso é no Antigo Testamento, através dos anjos, os homens, sabendo que era Deus através de anjos que falavam, deram toda a atenção àquela palavra. E esta palavra, então, foi enviada pelo próprio Deus. E por isso, aqueles que desobedeciam esta palavra recebiam uma justa retribuição. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Então, quando nós olhamos lá para Êxodo capítulo 20, no versículo 1, a gente vai ver aqui os 10 mandamentos, e ele vai colocar aqui, então falou Deus todas estas palavras, né? Palavras ditas pelo próprio Deus. Então, Deus, através do anjo, traz a revelação daquilo que deveria ser escrita nas tábuas da lei. E quando nós vamos vendo isto que as pessoas tinham recebido, e por saber que realmente tinha ali um poder sobre-humano naquilo que tinha sido enfiado, o que as pessoas faziam? As pessoas tinham temor. Reverenciava. Tinha obediência. Porque sabia que, tendo desobedecido àquilo que os anjos tinham falado, certamente teria uma justa consequência pelo fato da desobediência. Então a lei veio para isto, para mostrar
que o desobediente teria o seu justo castigo por não atentar por aquilo que havia recebido. A comparação que o autor aos Hebreus faz aqui, e se o autor aos Hebreus for o apóstolo Paulo, ele vai falar para nós o seguinte: nós, agora, que já sabemos da mensagem que temos recebido, e esta mensagem agora que é falada a nós, não é através de anjos, mas através do próprio Senhor Jesus Cristo, se nós desobedecermos ao próprio Cristo, teremos nós alguma escapativa? E a colocação feita aqui é para atentarmos justamente a isto. Como escaparemos nós? E é interessante aqui que o apóstolo Paulo, ele falando aos Hebreus, mesmo ele tendo uma compreensão totalmente diferente daquilo que ele pensava a respeito de Cristo, ele se coloca na mesma situação e na mesma posição de todos os judeus. Tanto os que tinham o entendimento, quanto os que ainda não haviam entendido. Então ele coloca: como escaparemos nós? Ele não se exclui da situação. Mesmo tendo uma compreensão diferente, ele fala assim: se nós negligenciarmos tão grande salvação. E é interessante que aqui ele vai falando para nós que a salvação, ela nos traz a liberdade. Ela nos livra da condenação. Ela faz com que nós escaparemos da morte. Ela dá-nos o direito de recebermos uma série de bênçãos temporais. Ela nos dá o direito de sermos agraciados pelo Espírito Santo de Deus. Ela nos dá o direito de recebermos o perdão pelos nossos pecados. Ou se nós negligenciarmos isto, seríamos então herdeiros da promessa dos céus? E aí, passando a ter o entendimento disto, fazendo um paralelo agora com aquilo que a lei trazia como referência da palavra do próprio Deus, desobediência à lei, a consequência é a morte. Negligenciando a salvação, isto é, sabendo fazer por onde ter o merecimento e rejeitando, escaparíamos nós também da condenação? Mesmo que você não morra. Porque a desobediência da lei traria a morte. E aqui a colocação é: que é que esperaremos nós se negligenciarmos isto? Então, assim, o futuro dos ímpios já está descrito. Mas o futuro daqueles que têm agora, como o apóstolo aqui, se for o apóstolo Paulo, como é atribuída a ele comumente a carta aos Hebreus, se foi ele então dizendo isto, e você, nós que fazemos parte da comunidade judaica, que sabemos de tudo aquilo que já havia sido dito através dos profetas, e que agora foi revelada por meio de Cristo Jesus, e vendo na pessoa de Cristo a manifestação do poder de Deus, trazendo-nos a salvação, negligenciaríamos isto? Sabendo que isso está certo, iríamos deixar passar despercebido? Ou não atentaríamos para aquilo que nos foi oferecido? É esta a colocação. Muitos hoje não querem saber disso. Não dão importância nenhuma a isto. Até zombam disto. É um direito que tem. Porém, a advertência feita é: escaparemos nós? Se uma vez que a lei fez justiça, falada por anjos, negligenciando a salvação falada através do próprio Deus, teríamos nós o escape? Seríamos nós inocentados? E aqui, ele não dá a sentença, mas coloca aí uma reflexão
partindo do princípio da desobediência. Então, quando a gente olha para essa situação, eu vou assim, um futuro aguarda os desobedientes. Um futuro aguarda. E este futuro já começa no plano de salvação do próprio Deus. Quando ele envia Cristo Jesus para fazer com que nós, não só através daquilo que temos ouvido, mas também através daquilo que tem sido testemunhado pelos que com eles ou ele andava, agora nós temos a confissão de que aquilo que se prega é realmente verdadeiro. E aí ele faz a seguinte colocação: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, isso é, todo o ministério de Cristo, durante os seus 3 anos de ministério, ele pregava diuturnamente, dando sequência aos ensinamentos de João: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é chegado. A salvação está ao seu alcance. A salvação está à sua disposição. Se você aceita Cristo como Senhor e Salvador, será salvo. Se rejeita, logo o oposto se faz necessário. E ele aqui então vai falar-nos que, começando a ser anunciada pelo Senhor, depois por todos aqueles que fizeram parte do seu ministério. Então assim, estava lá os discípulos, estava lá aqueles que o acompanhavam, viam ali a manifestação do poder de Deus, via aquilo, os milagres que eram realizados, via o poder sendo manifestado, via pessoas sendo libertas de espíritos imundos, viam pessoas sendo curadas, viam ali exatamente Deus na figura de Cristo Jesus, e as pessoas testemunhavam isto. Assim, se só aquilo que os anjos falavam, os antigos criam, e isto que está sendo exposto de forma visível, não creremos nós? Muitos não creem. Tem gente que é pior do que Tomé. Tomé é aquele que só acredita vendo. E tem outros que nem vendo acreditam. Uma vez eu brinquei com uma cliente lá na loja, mostrando um produto para ela, e eu falei para você está vendo isso aqui? É isso que você precisa. Será, moço? Você está pior do que Tomé. Porque nem vendo você acredita. Aí, pelo amor de Deus, não fala um negócio desse não, porque eu tenho remorso dessa frase. Assim, então já te pegaram alguma vez nessa situação. Mas é assim que acontece. Porque muitas das vezes nós somos colocados em xeques para tomarmos uma decisão. E quando conflitados por essa decisão, como eu preguei aqui na semana passada, o grande problema do ser humano é: eu quero me libertar do pecado. E aí, quando ele resolve tomar a decisão para se libertar do pecado, assim, mas esse pecado é tão bom, eu vou abrir mão dele agora para quê? Você quer ou não quer? Foi por isso que quando Jesus falou para os cegos: o que é que você quer que eu faça? Assim, eu quero ver, Senhor. Mas se você ver, você vai deixar de ser pedinte. Se você ver, você vai ter que trabalhar. Se você ver, você vai ter que levar uma vida diferente. Você vai ter que assumir responsabilidades. Você vai ter que tomar uma série de decisões porque você agora está enxergando. É isso mesmo que você quer? Mas tem tudo isso. Mas é assim que funciona. É assim que funciona. A colocação feita aqui é exatamente esta: Senhor, eu quero. Você quer? Então tem consequências para o seu querer. Se você, mesmo sabendo de todas as consequências para o seu querer, você mesmo assim levar isto a sério, o que o texto está falando para nós é que nós teremos aí uma recompensa. Mas se nós não quisermos, teremos as consequências. Aqui, a carta
nos diz o seguinte: se muitos daqueles que ouviram, creram e testemunharam o que viram, você que tem ouvido, você crê na veracidade deste testemunho? Então o que ele faz aqui como comparação é: aqueles que mesmo não tendo ouvido anjos falarem a respeito da lei, os que creram foram abençoados. Os que deixaram de crer sofreram as consequências da lei. Hoje, a lei não traz consequências imediatas. Porém, a negligência sim. Porque a negligência é para o plano vindouro. Porque enquanto você tem vida, você tem esperança. Enquanto você tem vida, você pode tomar uma decisão. Uma vez deixando de ser possibilitado disto, esquece. Esquece. E isto é negligência. É saber fazer o bem, saber fazer o certo e deixar de fazer. O que é que nós atentamos aqui? Eu vou assim: se Deus, através de sinais, através de prodígios, através de vários milagres, através do dom do Espírito Santo, foi atribuindo a alguns, segundo a vontade dele, a capacidade, através dos seus dons, demonstrarem aquilo que Deus é capaz de fazer para que você tenha o entendimento do que Ele quer para a sua vida. Aceite isto como um dom, como uma bênção de Deus na sua vida. Assim, Ele vai continuar fazendo. Ele vai continuar agindo. Ele vai continuar mostrando. Qual o propósito disto? Para que você, testemunhando aquilo que Deus tem feito, se volte para Ele. O convite que Ele está fazendo aqui é exatamente isto. Você confia naquilo que eu tenho falado ou não? Se você confia, amém. Se você desconfia, já fez conforme a sua vontade. Mas o convite é: Deus vai capacitando pessoas através daquilo que Ele já tem feito, através daquilo que Ele faz, através daquilo que Ele fará, dando a você a oportunidade para entender. Querendo você entender, será agraciado pelas providências dele. Ignorando aquilo que ele tem falado, desfrutará das decisões que ele tomará no mundo por vir. Não é difícil de entender isto. Mas nós muitas das vezes dificultamos. E é por isso que ele faz questão de mostrar para nós. Assim, aqueles que entenderem isto terão privilégios que anjos não tiveram. Pregávamos isto aqui hoje pela manhã na escola dominical. Qual é o grande diferencial entre os crentes e os anjos? É porque os crentes são superiores aos anjos. Olha que coisa interessante. Aos que crerem, terão o direito de assentar-se à direita de Deus. Anjo nenhum terá esse direito. E ainda eu falava aqui para os irmãos de manhã cedo. Assim, se Deus, com todas as suas hostes celestiais, glorificando-o diuturnamente, que necessidade teria Deus de ter eu lá? Que diferença vai fazer eu lá? Se ele já tem, todas as hostes celestiais glorificando, dizendo: bendito, 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 toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Porém, por você ter sido criado, e esta criação ter sido corrompida, o que é que Deus faz?
Deus, através de Adão, criou um mundo perfeito. O pecado destruiu. O pecado destruiu. O que Deus faz? Vem através de Cristo, na sua forma humana, tenta reconstruir aquilo que Adão destruiu. E faz com que você, através desta compreensão, passe a desfrutar do mundo vindouro. Existe um mundo por vir. Existe. Ah, mas ninguém nunca veio de lá para falar. Eu sei. Isso é bíblico. Eles não virão mesmo. Sabe por que eles não virão? Porque você que está aqui é que deve decidir se você quer ir para lá ou não. Você que tem que decidir. Se você decidir de maneira correta, desfrutará das bênçãos de Deus. Se decide de maneira incorreta, deixa de ser agraciado pelas providências de Deus. E o texto diz: não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos. Não. Poderia até ser. Mas ele não fez aliança com. Ele fez aliança com o homem. E este homem, que representa a raça humana, agora não é através de Adão com a raça degradada. É através de Cristo com a raça restaurada. E é esta restauração que ele deseja para cada um de nós. Para que nós possamos olhar para isto e sabermos que, como nós aprendemos na escola dominical de manhã cedo, como Cristo cabeça, nós corpo, já podemos desfrutar do privilégio, por sermos corpo de Cristo, e estarmos à direita de Deus. O que o autor aos Hebreus está fazendo é confirmando isto, que a Bíblia vai nos fazer o tempo todo. É nos chamarmos a atenção para nós olharmos para esta palavra. Se formos diligentes, como ele coloca aqui, devemos, versículo 1, portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido. Porém, no versículo 3, ele diz: como escaparemos nós se negligenciarmos? Então, ao diligente, as bênçãos. Ao negligente, a falta de bênção. Coloca em nossas mãos decisões para tomarmos que pode trazer a nós aquilo que o nosso coração deseja. Você quer enxergar? Eu quero, Senhor. Sabe das consequências? Tendo visão? Sei, Senhor. É isto que você quer? É isto, Senhor. Então, passe a ver. Olha que coisa interessante. Não é isso que eu quero. Tá bom, continue cego. Continue cego, não tem problema nenhum. E a cegueira aqui, não necessariamente vem a ser física. Ela pode ser espiritual. Ela pode ser espiritual. Porque você não está querendo ver aquilo que está sendo mostrado, o perigo que você corre. Ele aqui, então, vai nos chamar a atenção para isto. Precisaria Deus se preocupar conosco? Olha a colocação que é feita. Em certo lugar, testificou alguém. E é o homem, para que deles te lembres. É o homem. Significa alguma coisa? Tem ele alguma importância? Diante de tudo aquilo que já tem disponível, diante de toda a honra, de toda a glória que já recebe através dos anjos, precisaria se preocupar com os homens? O que é o homem? E aí você olha para você, diante de todo este universo criado, o que significa nós? Nesta imensidão. Nós muitas das vezes não levamos isso em consideração. Mas você não precisa ir muito longe. Se você pegar um avião e subir aí 5.000 pés, que é o que anda aí, esses aviões de transporte, você já percebeu que de cima para baixo você já não vê mais nada. Diante de tudo que tem construído aqui, enxergaria você um homem?
Se edifícios enormes você já não enxerga, a colocação que ele está fazendo é exatamente esta. Que importância tem você na imensidão deste universo? E aí, Deus olha para o sacrifício de Cristo e fala, pela raça humana, Cristo na pessoa humana valorizou aquilo que era desprezado. Reconciliou a imagem de Deus ao Criador. A criatura que foi destruída através da desobediência de Adão, agora passa a ser reconstruída e valorizada através do sacrifício de Cristo. Então, quando ele coloca aqui, que é o homem? Para que te lembres dele. O homem na sua imagem desfigurada, o homem na sua imagem destruída pelo pecado, o homem pela sua imagem corrompida pela desobediência, realmente não é nada. Mas, através da pessoa de Cristo, ele coloca aqui, ou o Filho do Homem, para que o visites. Agora, na pessoa do Filho do Homem, ele sim passa a ter mais valor que tudo que foi criado, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Seria você diligente? Atentaria para aquilo que foi ensinado? Ou seria você um negligente para desprezar tudo que tem aprendido? Confia nesta palavra? Se sim, reflita a respeito disto. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, Santo Deus, por esta noite. Te agradecemos, Santo Deus, pela palavra que o Senhor tem revelado a cada um de nós. Pedimos, Santo Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, dar-nos, Senhor, a capacidade de podermos confiar naquilo que o Senhor tem prometido, naquilo que o Senhor tem revelado e a forma como o Senhor tem nos ensinado. Para que, tomando a decisão correta, façamos com que o mundo vindouro traga a nós ou nos dê um lugar de descanso, um lugar onde possamos desfrutar da Tua presença. Não um lugar de tormento e de inquietações. Por isso nós te pedimos, Santo Deus e Pai, aqueles que ouviram e aqueles que ainda ouvirão esta mensagem, para que sejam diligentes e não negligenciem aquilo que o Senhor tem ensinado. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.